a Deus, que você possa realmente contemplar a presença de Deus. A presença de Deus, ela não vai ser só em um evento, ela não vai ser só numa programação, e eu creio ainda que a presença de Deus na intimidade, ela é o que sustenta. É muito bom sentir a presença de Deus aqui no grupão, aqui na programação, mas o que vai te sustentar é a presença de Deus na intimidade. Antes de começar a ministrar aqui, eu queria convidar 2 casais aqui que realmente vão se tornar casais muito em breve. Muito em breve. Cadê o Matheus Clayton e a Luana? Vem aqui, vem aqui. E a Vitória e o David. Cadê a Vitória e o David? Vitória e o David. Subam aqui. Subam aqui. Tem mais alguém que vai casar nesse dia? Nós já chama aqui também, já despede. Subam aqui, então. Para quem não conhece, esse menino bonito aqui, um homem, Matheus e a Luana, e aqui é o David e a Vitória. Então o Matheus vai casar semana que vem, né, Matheus? Semana que vem, chegou o dia. Quem pegou a época do Nova Teens com o Matheus aqui? A época do Nova Teens aqui, ó. Então, a gente viu esse casal aqui. Faz quantos anos estão namorando? Uns 18? Faz uns 5 já. Não, pera aí, deixa eu pedir para a Luana, que não vou te complicar. Quantos anos, Luana? Namorando quase 5. Quase 5. E aí, você enrolou ele um pouquinho, deu uns 7 anos. Uns 8 anos. Eu acho que o Matheus veio para a igreja só por causa da Luana. Mas ele vai continuar agora depois do casamento, né, Matheus? Então, foi muito legal ver vocês crescendo nessa caminhada, desde lá do Nova Teens, e ver vocês dando fruto, enfim. A gente está muito feliz de celebrar a vida de vocês. E do David também. David, quanto tempo você está na igreja? 10 anos. 10 anos, e a Vitória desde que é gente, né, Vitória? Então, também esse casal aqui, quantos anos estão namorando, gente? 5. Eu estava na hora de casar mesmo, tá? Certeza? Então, 5 anos. Vocês vão casar semana que vem e vocês daqui 3 semanas. Então, a gente quer agradecer a vida de vocês. A gente quer orar por esse casamento. A gente quer orar por essa nova fase. Vocês sempre serviram essa igreja. Nos jovens também já serviram, já foram líder de GA. Já foram, a Luana foi vários anos, o Matheus também, o David da música, a Vitória já foi líder de GA. David toca uma guitarra, gente. É que ele abandonou a guitarra, mas é um baita de um guitarrista, baixista, enfim. Então, a gente quer agradecer pela vida de vocês, por tudo que vocês se dedicaram, em especial aqui ao Ministério de Jovens, que vocês estão há anos aqui servindo ao Ministério de Jovens. E nós queremos abençoar esse novo tempo de vocês. E a gente está muito feliz realmente pela essa nova fase. Então vamos orar. Você pode estender a mão sobre esses casais? Deus, nós te agradecemos pela cerimônia, pelo matrimônio aqui do Matheus e da Luana. Nós te agradecemos por cada fase que eles viveram nessa igreja. Nós te agradecemos, Deus, pelo coração servidor deles, Pai. E nós abençoamos, Pai, esse novo tempo na vida deles, Pai. Nós abençoamos, Pai, que eles sejam um casal que vão dar muitos frutos, que eles continuem com esse coração em amor ao Senhor, Pai, e que a família deles, Pai, possa continuar abençoando a sua obra, Deus. Nós também consagramos a vida do David, a vida da Vitória. Obrigado, Pai, por o coração servidor deles, Pai, por tantos anos estarem caminhando aqui na juventude, por estarem nos abençoando, Pai. E agora vai chegar esse dia tão especial, esse dia tão esperado, Deus, e nós declaramos saúde, nós declaramos vida, nós declaramos prosperidade, que eles possam, Pai, viver tudo aquilo que o Senhor tem para eles, Deus, e que através desses 2 casais, Pai, a sua igreja seja abençoada, Pai. Nesse mundo que tantos jovens estão indo pelo caminho contrário, Pai, não querendo casar, eles estão decidindo obedecer, Pai, e ter uma nova história agora em família, Pai. Nós agradecemos pela vida deles, Pai. Em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas aí. E até falei para o Thiago, que eu falei, cara, isso aqui vai ser, uma aula, na verdade. Isso aqui a gente vai aprender aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente segue. Então eu queria te incentivar. Quem que traz caderno para anotar aí? Tem gente que traz caderno para anotar? Cadê a galera do caderno? Levanta a mão aí. Ó, parabéns você que traz caderno para anotar. Quem tem
anota no celular. Quem anota no celular aí? Quem anota no celular? Não é para você ficar mexendo no WhatsApp, tá? É para anotar mesmo. E quem não anota, pode ser bem sincero. Quem não anota, levanta a mão. Pode ser sincero, pode ser sincero. Tá. Então, beleza, seguinte. Eu queria te incentivar, pelo menos hoje, a você anotar algumas verdades que a gente vai conversar. Porque aquilo que a gente vai falar hoje é a base da nossa fé. É aquilo que a gente acredita. E se alguém te perguntar no que você acredita, o que você segue, qual que é a base da sua fé, você precisa estar pronto para responder. A palavra de Deus, lá em 1 Pedro 3,15, fala assim, ó: antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, e sejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim: no que você acredita? Por que você veio nessa igreja? Pode responder, gente. Pode responder. Queria que você respondesse. Por que você acredita? Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito em seres extraterrestres, eu acredito em anjos voadores. O que você acredita? Você precisa estar pronto para responder o motivo da sua fé. Sabe por quê, gente? Hoje se torna muito comum aquela bio do Instagram assim: cristã Capricórnio. Já viu isso? Já viu? Eu já vi várias vezes, cara. A foto de biquíni assim, e embaixo: tudo posso daquele que me fortalece. Ou o vapor assim, o story do um story com os vapor assim, e tocando uma música cristã assim, no Santo dos Santos, a fumaça. É muita bagunça, gente. Então, ao mesmo tempo que acredita em Jesus, ele dá 3 pulinhos antes de entrar no campo de futebol para jogar bola. Com o pé direito. E passa, não pode não passar o ano novo de branco, porque senão vai dar azar. Ou passa de amarelo para atrair riquezas. Então você precisa entender. E, gente, isso é real? Isso é real. O que a gente mais vê é isso. Pessoas que estão frequentando uma igreja, que querem Jesus no seu coração, mas também tem a segunda opção, tem aquela assim, o jeitinho: se não der certo, aqui tem outra opção. E a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. A nossa fé, ela é exclusivista. A nossa fé, ela crê em um único Deus. A nossa igreja não é exclusivista, onde acredita que só a nossa igreja salva. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que há diversas igrejas, há diversas denominações, obrigado, amor, que prega Jesus Cristo, que há salvação através de Jesus Cristo. Mas, infelizmente, nós vemos muitas, hoje, e é a mistura cultural, um liberalismo, e a gente já conversou um pouco sobre isso, vai conversar esse ano, vai falar sobre cultura, enfim, que acabou misturando que você pode acreditar em Jesus Cristo, que você pode seguir uma igreja, mas ao mesmo tempo você pode viver a sua vida do jeito que você quer. Esses dias eu recebi, depois a gente corta isso aqui, tá? Mas eu vou usar como exemplo, depois faz o cortezinho na mensagem. Esses dias eu recebi, porque eu não quero polemizar, mas é importante falar. Esses dias eu recebi um Instagram lá, um direct. Você já viu lá a Tami Miranda, Tami alguma coisa, que é um homem, né? É um homem? Não é um homem, né? Tá, enfim, um stories lá falando: hoje eu tive a oportunidade de servir ceia na igreja. Você viu isso aí? Quem viu? Alguém viu? Alguém viu? E lá, muito bonitinho, eu recebi uma mensagem, a pastora falando, ou ela falando, mandei uma mensagem para ele, sei lá o quê. Eu recebi a mensagem do pastor, da pastora, mandei uma mensagem, porque eu queria ter a oportunidade de servir a ceia. Tudo bem, vamos lá, vamos pensar.
A gente está falando sobre arrependimento, a gente está falando sobre vida segundo a palavra de Deus, a gente está falando sobre aquilo que a gente acredita que é verdade. E a nossa base vai ser a palavra de Deus. E se a palavra de Deus fala que é pecado, para a gente é pecado. E, gente, a gente não vai obrigar ninguém a seguir a palavra. Mas se você está aqui, se você decidiu seguir a Cristo nessa igreja, a nossa base de fé vai ser a palavra de Deus. Então a gente vai caminhar nos fundamentos hoje, e a nossa base de fé é a palavra de Deus. Infelizmente, o que a gente vê hoje é braços querendo abraçar, porque sim, aquela frase, para mim ela é real, que Jesus ama o pecador, mas ele não ama o pecado, mas isso está sendo replicado, que as pessoas começaram a amar o pecador sem confrontar o pecado. E Jesus, ele nunca amou o pecador sem confrontar o pecado. Quando ele pega, ele tem um encontro com a mulher adúltera, ele vai lá e dá um ensino, ele fala, vai e não peques mais. Então ele está confrontando o pecado. A gente tem que falar de fundamentos, a gente tem que falar de alicerces. Por quê? A palavra de Deus fala sobre o homem que construiu sua casa sobre a rocha e sobre a areia. E tem muita gente construindo a sua fé sobre a areia. E aí vem a tempestade e não sustenta. Porque, gente, vai chegar o tempo da tempestade. Eu acho que a gente está vivendo um tempo de bonança, de avivamento. A gente está vivendo um tempo no nosso país, onde a palavra de Deus está sendo colocada na mídia, onde está tendo um hype legal, onde você vê pastores com milhares de seguidores, onde você vê Netflix com pregação, onde você vê a palavra assim, um tempo legal. Mas a Bíblia fala que vai chegar o tempo da perseguição. E aí quando vem a tempestade, aonde você vai estar firmado, que vai demonstrar aquilo que você acredita. E a palavra de Deus lá em Mateus 7:24 fala, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Meu desejo no coração hoje, e é o nosso desejo como liderança aqui, é que nesse ano, se você não está construindo a sua casa na rocha, que você comece a construir. E furar a rocha, fazer alicerce, ter fundamentos, ele precisa de trabalho, precisa suar, você precisa aprender, você precisa ir atrás, você precisa se santificar, você precisa realmente seguir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar vidas. A igreja te ajuda nisso, mas quem tem o poder de transformar vidas é a palavra de Deus. Por isso a gente vai falar sobre aquilo que a gente acredita. E você precisa entender o que você acredita para você já começar a se alinhar com a visão dessa igreja. Você precisa entender isso. Porque talvez eu estou dentro da igreja, mas não sabia que a gente acreditava nisso. Então, hoje a gente vai falar sobre fundamentos. E eu trouxe 14 pontos. E vai ser rápido. Vai ser rápido. Eu acho. Eu trouxe 14 pontos naquilo que nós cremos. E são verdades que norteiam a nossa igreja e que são da palavra de Deus. Então a primeira coisa que você precisa entender é que cremos que a Bíblia é a única regra de fé e prática. A palavra de Deus, ficou muito bom para ler, né? Mas você consegue ler, né? A palavra de Deus, a Bíblia, e tem várias Bíblias aqui, versões e versões, mas a Bíblia, ela é a nossa regra de conduta. Eu sou, e tem uma música que eu gosto, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu faço aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. É isso, né? Vamos repetir comigo isso? Vamos lá? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu falo depois vocês repetem, vai lá. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu faço aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Gente, isso é verdade, isso é uma música do Eli Soares, mas isso é uma verdade que tem que estar rasgando no seu coração. Você é aquilo que a Bíblia fala que você é. E aí a gente muitas vezes se coloca naquilo que as pessoas dizem que a gente é. Você faz aquilo que a Bíblia diz que você pode fazer.
Então você tem o poder de mudar a história, você tem o poder de cura, você tem o poder de expulsar demônios, você tem o poder de ser luz no meio das trevas. Você pode aquilo que a Bíblia te fala que você pode, então você precisa tomar isso como verdade. A palavra de Deus vai ser sempre o nosso norte. Não existe o livro complementar. Ah, pastor, mas aí a galera do mimimi, né, pastor Tiago? Ano passado, a gente leu 40 dias com propósito. Mas o 40 dias com propósito, aquilo ali é inspirado na palavra de Deus. Mas se você me perguntar, eu leio 40 dias com propósito ou eu leio a Bíblia? Vai ler a Bíblia. Mas leia 40 dias com propósito. Leia Uma Vida com Propósito. Leia um monte de livros que a gente tem indicado. Mas a Bíblia, ela é suficiente. A palavra de Deus diz que antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus. A Bíblia é a tradução de Deus através da vida de homens. Aí tem gente que quer desmerecer a Bíblia. Ah, mas foram homens que escreveram. Você queria que fosse quem que escrevesse? Deus usou homens. E se você me perguntar, Felipe, por que você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque nesses anos de caminhada, e é uma interpretação minha pessoal, o que eu vejo é que a Bíblia transforma vidas. A Bíblia, ela é viva. A Bíblia, ela é mais atual da notícia que vai acontecer amanhã. Você lê a Bíblia, você começa a ler Provérbios, você começa a falar, meu Deus, isso aqui é para hoje. Você quer pegar livro de autoajuda? Um monte de livro de autoajuda já estava escrito na Bíblia. Você quer pegar livro de finanças? Já estava escrito na Bíblia. Você quer pegar livro de relacionamento? Já estava escrito na Bíblia. Os caras que são inteligentes pegam a Bíblia, traduzem, colocam uma capa bonitinha e vende. Mas está na palavra de Deus. Se você lesse a Bíblia todos os dias, ela tem todos os temas que você precisa para a sua vida. Está tudo lá. Essa é a nossa regra de conduta, esse é o nosso manual. A Bíblia, ela é uma verdade absoluta sobre aquilo que a gente acredita. A sua opinião não é tão importante quanto a Bíblia. Ela é importante. Pode falar para a pessoa que está do seu lado, sua opinião é importante, mas a Bíblia é mais. Você pode repetir isso de novo? A sua opinião é importante, mas a Bíblia é muito mais. E aí você começa a falar assim, não, mas a Bíblia ela é preconceituosa, mas a Bíblia é isso, mas a Bíblia é aquilo. Gente, é aquilo que a gente acredita. A Bíblia, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a palavra de Deus, ela é aquela que abraça mais pessoas do que qualquer outra causa. Ela está aberta para todos aqueles que têm vontade de encontrar Deus. E ela tem a direção para a sua vida. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia faz você crescer para aquilo que Deus tem para você. Talvez você está emperrado porque você não está lendo Bíblia. Você está ouvindo pregação, você está ouvindo música, mas você não está lendo Bíblia. Vai para a Bíblia. Segunda coisa, segundo ponto que cremos. Cremos que Deus é único, mas que se manifesta em 3 pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Gente, nós temos um único Deus em 3 manifestações. A palavra trindade não existe na Bíblia, você pode procurar, mas o conceito de trindade, ela está de capa a capa, desde a criação. Deus fala que façamos, Deus está ali na criação já com a presença de Jesus, com a presença do Espírito Santo. Então nós não adoramos 3 deuses, nós adoramos um único Deus que tem 3 manifestações. O que eu ensino no Raízes, num com Deus, a forma mais simples de você entender Deus, é você comparar a água. Que estado físico você encontra a água na natureza? Sólido, líquido e gasoso. O gelinho, a água líquida que você está tomando e o vapor. Tudo é água, quimicamente falando. Nossa, me senti um professor de química agora. Quem vê, pensa, acabei, decorei isso. Tudo é água, é a mesma forma, tudo é água. Mas são 3 apresentações diferentes. Deus é manifesto na sua palavra como Deus Pai, Deus Todo-Poderoso,
Como Jesus Cristo, que foi o Deus em forma de homem, hoje Ele está aos céus, está sentado à direita do Pai, Ele tem um corpo glorificado, mas Ele esteve na terra. E o Deus Espírito Santo, que foi derramado, que no Antigo Testamento Ele entrava na vida de alguns, Ele capacitava, e a partir do Novo Testamento, a partir de Atos 2, há um derramamento do Espírito Santo, e todos aqueles que creem, recebem o Espírito Santo na sua vida. Então são 3 formas de Deus, mas um único Deus. É nisso que cremos. Não há alguém maior que Jesus Cristo. Não há aquilo que algumas religiões pegaram, homens santos, que a palavra de Deus fala que todos precisam viver em santidade. A palavra de Deus lá, 1 Pedro 3,16, acho que seja santo, porque eu sou santo. Então é para você, a santidade é para todos. Aí o que aconteceu? Pegou um ou outro lá, que fez a diferença no tempo que estava vivendo, que amava as pessoas, que honravam as pessoas, que fazia o bem para as pessoas. Agora esse aqui é santo, e transformou lá numa imagem. E aí alguns comparam pessoas que foram pessoas boas com Deus, mas nós não acreditamos nessa tipo de adoração, e depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Nós acreditamos no único e verdadeiro Deus em suas 3 manifestações: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você repete comigo ou fala para a pessoa que está do seu lado? Um único Deus, 3 manifestações: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A palavra de Deus fala, quando está falando sobre a grande comissão: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam todos vocês. Alguns versículos que mostram as 3 faces de Deus. Cremos que o Espírito entra na vida da pessoa no momento da sua conversão. Não há o batismo, ou que algumas denominações usam, que é o batismo do Espírito Santo. Nós cremos na plenitude, nós cremos na manifestação dos dons, mas você recebe o Espírito Santo quando você aceita a Jesus Cristo. 2 Coríntios 1:22, nos selou como sua propriedade e pôs seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Deixa eu ver se eu coloquei outro texto. Atos 2:38, Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Nós cremos que o Espírito Santo de Deus vive em você a partir do momento da sua conversão. A partir do momento que você entendeu, que você entregou a sua vida para Jesus Cristo, genuinamente, eu vou falar um pouquinho sobre isso numa outra afirmação aqui, você recebe o Espírito Santo na sua vida. Aí a palavra de Deus diz para você caminhar em plenitude, para você buscar os dons, para você buscar os melhores dons. E aí você vai crescendo e manifestando Deus na sua vida. Mas a partir do momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, nós cremos que você recebeu o Espírito Santo. 4, cremos que todas as pessoas são pecadores. Fala para a pessoa que está do seu lado: você é um pecador. E agora você repete: eu também sou. Isso traz alívio, né? Porque a gente é tudo no mesmo pacote, gente. Nós cremos que não há um melhor do que o outro. Não existe, quando você vai entender o amor de Deus, Jesus Cristo morreu na cruz por aquele que é um pouco mais bom caráter do que o outro. Ele morreu por todos nós. A palavra de Deus, Romanos 3, 23 e 24, fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Quem pecou, gente? Vamos ver, pois todos pecaram. O nosso DNA está corrompido. Você não ensina uma criança, a gente que tem filho aqui pequeno, a gente nunca ensinou o nosso filho a ser egoísta, a bater, a morder. Você ensinou, William?
Não, a gente não ensina isso. Você que talvez convive com uma criancinha pequena aí, isso está no DNA, isso está na natureza, isso está na natureza pecaminosa. Deus não criou o ser humano para isso, mas o ser humano escolheu a desobediência, escolheu o pecado, e esse DNA vem sobre cada um de nós. Por isso todos precisamos da graça de Deus. Todos precisamos da graça de Deus. E aí quando a gente entende isso, a gente começa a redenção em Cristo Jesus. 5. Cremos que a salvação é obtida pela fé em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. Já ouviu uma frase assim, não há salvação fora da caridade? Já ouviu? Não há salvação fora de Jesus, porque Ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você crer com seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. João 5,24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou entre os mortos, será salvo. Gente, você pode fazer as melhores boas obras, você pode ajudar a caridade, você pode ajudar pessoas pobres, você pode ser a pessoa de mais bom coração. E isso pode ser de criação, pode ser de inclinação, pode ser temperamento. Se você não tiver Jesus, você está na perdição. Eu lembro que eu tinha um amigo muito legal, cara, e eu gosto muito dele ainda. E eu lembro que ele era um cara incrível, assim. Ele era gente boa, ele era um bom amigo, ele era um cara educado, ele era um cara talentoso. E um dia eu estava na minha casa e eu comecei a pensar, cara, ele é muito bom amigo seu e tudo bem, mas se ele não tiver Jesus, ele vai para um caminho de morte. E pode ser a melhor criação, a melhor pessoa, a melhor inclinação. Você pode ter o seu melhor estudo, o melhor profissional. Se você não tiver Jesus, você está indo para um caminho de morte. Então nós cremos que a salvação é obtida através de Jesus Cristo. E uma coisa eu falo com toda certeza, e isso dói no coração: estar dentro da igreja não quer dizer que você é salvo. Frequentar programações não quer dizer que você é salvo. Porque quando você crê em Jesus Cristo, entrega a sua vida para Ele, você faz aquilo que Ele manda. E fazer aquilo que Ele manda é buscar a santidade. Então o movimento, o grupo grande, não quer dizer que você é salvo. A palavra de Deus diz que existe o joio e o trigo, e eles são muito parecidos. Mas que quando Jesus voltar, Ele vai separar o joio do trigo. Então, até Jesus voltar, vai ter gente dentro da igreja ainda que não vai ter entendido o que é Jesus Cristo. Mas seria bom que o seu dia de entender fosse hoje, porque esse é o caminho da salvação, amém? Amém? Então, se você está aí, meio joinho, meio joio, está na hora de você virar trigo, virar a bênção, tá bom? Vamos lá, 6, está na metade já. Cremos que a salvação não pode ser perdida. Polêmico. Ei, pastor Tiago, aí é polêmico. Mas se eu estiver vendo pornografia, quando Jesus voltar, eu fico ou sou arrebatado? Sempre tem essa pergunta, cara. Se eu estiver mentindo para alguém, Jesus voltar bem na hora, e aí, cara, eu fico? Te falar um negócio. A palavra de Deus diz que aos que creram e aos que receberam, Deus deu o direito de se tornar filhos de Deus. Nós não acreditamos que o cristão perde a salvação. Uma vez filho, sempre filho. Agora, como que a gente mede a salvação? Isso é individual. Eu não sei se, sei lá, não vou pegar ninguém de exemplo aqui, mas eu não posso mensurar se você é salvo ou se você não é. A palavra de Deus diz que os discípulos seriam conhecidos pelos frutos. Eu posso olhar, mas eu posso tentar entender isso. Mas a salvação é individual. O que eu falo, por exemplo, lá no curso de raízes, quando eu falo de batismo? Olha, você tomou sua decisão por Cristo, mas você não quer batizar. Por que você não quer batizar? Você não quer falar publicamente que você é de Jesus? Você não quer se inclinar para uma nova criatura? Você não quer se inclinar para uma nova vida? Então, liga o alerta aí. Liga o alerta. Eu não acredito, a gente não acredita que perde a salvação.
Mas se você está dentro da igreja, vivendo uma vida como se não estivesse dentro da igreja, eu não sei se você é salvo, não. Está entendendo a profundidade disso? Vocês não são crentes não, né? Se você está dentro da igreja, mas vive como se não estivesse, o que garante a sua salvação? Então não quer dizer que você perdeu sua salvação. Quer dizer que você nunca foi salvo. Quer dizer que você nunca foi filho, porque o filho entra embaixo da autoridade do pai. Porque as pessoas querem o Jesus Salvador, mas não querem o Jesus Senhor. Então, infelizmente, a gente vê jovens que entram aqui, e esses dias eu estava pensando, tanto de gente que já passou por aqui, e a pessoa vem, fica um tempo, de repente ela some. Ela some. Olha, na nossa experiência, se é filho, volta. Quebra o orgulho, volta, ou vai para outra igreja, porque às vezes não consegue lidar com orgulho ali. A grande maioria das pessoas que se desviam, ela não deixa de voltar porque elas não se arrependeram, é porque o orgulho, o medo da rejeição, o medo do que vão pensar dela. Se é filho, é igual o filho pródigo, ele vai voltar. Se não voltar, é porque talvez nunca foi filho. Então nós não acreditamos na perca da salvação. Nós acreditamos que somos pecadores, que a gente vai lutar com o pecado, mas que a gente vai cair. E se você estiver em pecado, você vai se arrepender, você vai pedir perdão e você continua sendo filho. Eu, como pai, já me aborreci com os meus filhos, mas eles não deixam de ser meu filho. Então, nós acreditamos que o cristão não perde a salvação. 7. Cremos que existe o inimigo de nossas almas. Nós cremos que existe o diabo. Ai, pastor, não pode falar isso. Não pode falar diabo no microfone. Nós cremos que existe Satanás. Nós cremos que há um inimigo. Tem gente que fala assim, não, mas o diabo não existe. O diabo existe. E se você não cuidar, ele pega você. Ele está amarrado. Vai te amarrar mesmo. Dá brecha, abre porta. Tem gente que não dá brecha para o inimigo, irmão. Tem gente que abre a porta mesmo, abre a janela, abre tudo. Gente, o diabo é tão real quanto Deus. Ele é tão real quanto Deus. Ele não é tão poderoso quanto Deus, mas ele é tão real quanto Deus. Você não pode viver uma vida imaginando e entendendo que o inimigo não existe, porque ele existe. A palavra de Deus fala, estejam alertas e vigiem. Gente, estejam alertas e vigiem. Aí tem um jovem tongão lá. Me apaixonei pela diabetes lá. Diabetes é a filha do diabo, entendeu? Não é a doença. Não é a doença. É depois que eu falei aqui. E aí, bobão, apaixonado. Apaixonado. Tem um método de evangelismo que eu já vi muita gente vindo para Jesus por causa disso. Porque ele se apaixonou por alguém dentro da igreja. Aí ele veio para Jesus. Aí ele começou a frequentar a igreja e Jesus alcançou o coração dele. O diabo usa o mesmo método. O cara está firme. Começa a namorar. Até dentro da igreja mesmo. Começa a namorar. Conversava com todo mundo, de repente. Só anda os dois. Não fala mais com ninguém. Exclui, agora é só nós. Ou começa a namorar com alguém de fora. Começou a namorar com alguém de fora, cara. É misericórdia de Deus. É jogo desigual. Não, mas eu vou converter ele. Vai, vai. Tá bom. Pode ser uma exceção que aconteça. A gente já viu acontecer. Sim, já vimos acontecer. Mas o natural não é isso. Então, gente, você precisa entender que nós temos um inimigo e que ele está pronto para te destruir. Ele está pronto para acabar com as suas emoções. Ele está pronto que você fique trancado em casa. Ele está pronto para te jogar na depressão. Ele está pronto para te jogar na imoralidade. E aí, um abismo vem puxando o outro. Começa com um namoro, aí aquele namoro termina, aí cai numa depressão, aí cai num vício. O inimigo está ao redor, rugindo e procurando a quem possa devorar. O inimigo é tão real quanto Deus.
Mas você que está firmado em Jesus Cristo, você tem o poder contra ele. Mas tem gente que fica andando ali, só pertinho assim, sabe? Só brincando com o inimigo. Cuidado. 8. Cremos que os dons do Espírito Santo são também para os dias de hoje. E a isso aqui a gente poderia fazer uma série de 8 mensagens sobre dons espirituais. Quer se aprofundar nisso aqui? Meio do ano, conferência de dons. Se inscreve, vem na conferência. Ah, mas eu não acredito. Tá bom, lembra que a gente falou no começo? A sua opinião é importante, mas a Bíblia é mais. Ah, mas o fulano pegou lá um texto e falou que os dons cessaram. Gente, a gente acredita que os dons são para os dias de hoje, que o Espírito Santo, ele se manifesta na nossa vida. Aí tem todos os dons de sinais, tem os dons de governo, enfim, aí é toda uma listagem que a gente poderia ficar falando isso aqui. Mas uma coisa que você precisa entender, se você decidiu estar aqui, fundamentado com a gente, caminhando biblicamente naquilo que a gente acredita, é que os dons são para os dias de hoje. Você pode, talvez, não viver isso, mas uma coisa é você não viver e outra coisa é você negar. E uma coisa é você não viver e uma coisa é você não querer se inclinar para isso. Então, o meu convite, realmente, se você tem algumas dificuldades relacionadas a dons e manifestações do Espírito Santo, e aí a gente pode cair lá, que muita gente ficou frustrada por causa da frente pentecostal, que forçava as pessoas a falar em línguas. Mas, olha, a manifestação de dons, a língua é só mais um. Aí você vê tudo que o Espírito Santo faz em discernimento, em palavras de sabedoria, em profecias, em curas, tudo que Deus pode te usar e tudo aquilo que você pode manifestar, que se você não quer estar nessa caminhada, realmente você está falando, Deus, olha, eu não quero crescer contigo e eu não quero viver aquilo que a igreja vive. A igreja não igreja aqui local, mas a igreja de Cristo. Então, nós cremos que os dons espirituais são para hoje, nós não somos cessacionistas, que é uma linha de entendimento. E se você quiser aprender um pouquinho mais e crescer um pouquinho mais, faça a conferência de dons. Já fiz a conferência de dons, me escandalizei, vem de novo. Já fiz, vem de novo, até você entender. Tá bom? Amém? Tá. Não vou me aprofundar nisso aqui, porque senão a gente ia... 9. Cremos que a igreja é a união de pessoas convertidas. Isso aqui é meio que óbvio, né? Mas nós cremos que a igreja não é um clube. A igreja não é um rolê que você vai vir de vez em quando. Nós queremos que a igreja, ela é a união das pessoas que creem em Jesus Cristo. Fala para a pessoa que está do seu lado, a igreja é a união de pessoas que creem em Jesus Cristo. A igreja é nós, fala para aí. A igreja é nós. A igreja é nós, a igreja não é a parede. A gente precisa de um espaço maior e está quase, né? Mas a igreja é nós, a igreja é a união daqueles que acreditam em Cristo. Nós somos do time de Jesus Cristo, nós somos aqueles que entendem Jesus como seu Senhor e Salvador. E existe a igreja local, que é aqui, e existe a igreja do mundo, a igreja universal, a igreja... Sempre é ruim, né? A igreja universal, a igreja mundial, a igreja total, então, igreja total, que é a união de todos os santos, de todos aqueles que acreditam. Gente, a igreja não é um lugar legal de você frequentar, a igreja não é um lugar de mostrar que você sabe tocar, a igreja não é um lugar que você sabe ensinar, a igreja não é um local que você vem para se sentir bem, a igreja não é um lugar que você vem para encontrar os amigos, a igreja é tudo isso, mas a igreja é a união das pessoas que amam a Jesus Cristo. E se o poder sair da igreja, ela vira um clube. Se o poder de Deus sair da igreja, ela vira um clube. Ou um clube social, ou um clube de ensino. Então você precisa entender que você vem para o rolê, amém, mas você vem por Jesus também. Você vem porque você tem os seus amigos, glória a Deus, porque é para você ter amigos aqui. Mas você vem aqui, porque nesse momento é a reunião daqueles que amam a Jesus Cristo, vocês vão adorar Ele. A igreja é isso. Assim cada um de nós tem um corpo,
Assim, cada um de nós tem um corpo com muitos membros. E esses membros não exercem todas as mesmas funções. Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Cada um depende do outro. A gente está unido aqui por um propósito, mas a gente depende um do outro. 10, está caminhando, está terminando. Já virei um meme uma vez por causa disso, né? 10, cremos que Jesus deixou 2 ordenanças para serem observadas pela igreja. O batismo e a ceia. Amanhã tem batismo. 80 pessoas vão batizar. 80. Quem vai batizar aqui amanhã? Quem vai batizar aqui amanhã? Fica em pé, fica em pé, fica em pé. Fica em pé, fica em pé. Vem aqui na frente, vem aqui na frente, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, corre aqui, corre aqui. Corre aqui, corre aqui. Você que vai batizar, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem, corre. Continua batendo palma, continua batendo palma. Vem, 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 vem. Como que é seu nome? Felipe. Felipe. Júlia. Júlia. Sara. Sara. Eduardo. Eduardo. Letícia. Letícia. André. André. Camila. Camila. Gente, salva de palmas, glória a Deus pela vida de vocês. Podem voltar para o lugar, podem voltar para o lugar. Viu, vocês não vão passar vergonha maior que essa amanhã, tá? Então, glória a Deus pela sua vida. E nós cremos que vocês estão obedecendo aquilo que Jesus deixou como ordenança. Aquilo que Ele falou, olha, vão e façam discípulos batizando. O que é o batismo, gente? Tem gente que cria toda uma teoria relacionada ao batismo. O que é o batismo? O batismo é a confirmação daquilo que você acredita publicamente. Você toma a sua decisão com Jesus no seu coração. Você crê com o seu coração e você confessa com a sua boca. Você pode aceitar Jesus dentro do seu quarto, sozinho, sem ninguém ver. E eu já vi histórias sobre isso. Agora o batismo, você está falando para todo mundo, olha, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu quero ser uma nova criatura. Eu estou falando aqui, ó, que eu me comprometo com essa família, que se chama igreja. Aí o que aconteceu? Quando você vai para a Bíblia, você vê as pessoas aceitando Jesus Cristo e logo sendo batizadas. Só que culturalmente a gente não consegue fazer isso. Quem aceita Jesus, vem aqui na frente, vai para o batistério, não dá. E aí as pessoas começaram a distanciar isso. Não, agora você vai ter que fazer o curso de 1 ano para o batismo. Você não vê isso na Bíblia. Você vai ter que parar, largar todos os seus pecados. Olha, você precisa entender que você é pecador e querer lutar contra o seu pecado. A gente vai batizar. Batiza, tem um negócio assim, você batiza fumante? Batiza. Você quer parar de fumar? Sim. Sabe por quê? Porque a gente batiza fofoqueira, a gente batiza mentiroso, a gente batiza, entendeu? Então a gente vai batizar. Você precisa entender que isso é pecado e que você quer lutar contra o pecado. Estão entendendo? É o entendimento que você é um pecador e você precisa caminhar contra isso. Mas aí você batiza, o cara está em adultério. Tem uma amante lá. Não, mas agora eu aceitei Jesus Cristo e eu quero batizar. Então você tem que abandonar a amante lá. Não, mas é que ainda não dá, pastor. Então não dá, você não entendeu. Você não está submisso a Jesus Cristo. Mas eu quero continuar lá fumando minha maconha, porque a maconha é Deus que fez, né? É mato. É mato. Não dá. Você não está embaixo do senhorio de Jesus. E o batismo é: eu entendi, eu creio e eu me arrependo. O batismo é confissão pública de arrependimento. Você vai deixar de pecar? Não. Mas você está comprometido a lutar contra o pecado. Entenderam o que eu estou falando? Isso é uma ordenança de Jesus. Então, se você não batizou ainda, você está desobedecendo a Deus. Porque é uma ordenança. Então, você precisa estar em obediência. E aí você vai se inclinar a lutar contra o pecado. Claramente, eu me arrependo, eu entendo que isso é pecado. Tenho problema com identidade sexual. Eu entendi que isso é pecado. Então eu vou lutar contra isso. Vai, de uma hora para outra, pode ser, morri para o pecado e vivi para Deus. Pode ser que suma, pode ser que aconteça. Acabou todos os desejos.
Mas pode ser que você vai precisar lutar a vida inteira e renovar a mente todos os dias. Tem uma galera que está fazendo vida pura e está sendo incrível, cara. Eu estou ouvindo uns testemunhos muito bons. Renovação da mente. Renovação da mente. Então, o batismo é ordenança. Outra ordenança que Jesus deixou, a ceia. A ceia é uma celebração que a gente está lembrando que Jesus fez na cruz. Ele fala para a gente se examinar. Então, você está fazendo um check-up da sua vida e você está celebrando o dia que Ele vai voltar. 2 ordenanças. Então, nós acreditamos nessas 2 ordenanças. 11. Cremos que todos os cristãos podem ter acesso direto a Deus através de Jesus. Você não precisa de pastor. Não, você precisa de pastor. Você não precisa de ninguém para te ligar a Deus. Se você quiser se entregar para Jesus Cristo, dentro do seu carro, dentro do seu quarto, na rua, aonde for, no banheiro da faculdade. Jesus, você é verdadeiro? Fala comigo, toca no meu coração. Você tem uma conexão direta, não tem pedágio para Deus. Não tem pedágio, não tem ninguém que precisa te ligar a Deus. Você tem uma conexão direta. De acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus. Agora, a comunhão, o confessar pecados, orem pelos outros, confessem seus pecados pelos outros, faz parte da vida cristã. Mas conexão com Deus é individual. Você não precisa de ninguém para chegar a Deus. As programações te ajudam, mas você tem livre acesso ao Pai. O Antigo Testamento não tinha isso. Tinha o sacerdote lá, que ia fazer a oferta, que fazia o sacrifício. O sumo sacerdote fazia o sacrifício. E a palavra de Deus diz que o véu se rasgou. O que é o véu? O véu do tabernáculo, que dividia lá o lugar onde estava a presença de Deus, e onde estava, ele se rasga quando Jesus Cristo morre numa cruz. Isso quer dizer um livre acesso. Você não entendeu nada, você faz a matéria de Velho Testamento depois, sobre o tabernáculo, que você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. 12. Cremos que a igreja foi instituída por Jesus. Eu já falei um pouquinho de igreja, mas você precisa entender que não foi assim, as pessoas se organizaram e colocaram a igreja. Não, a palavra de Deus diz que Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham a supremacia. Então a igreja é uma instituição criada não por homens, mas por Jesus. 13. Cremos que o cristão deve sustentar o ministério da igreja com dízimos e ofertas. Eu já ouvi uma história assim, jovem não dá dinheiro. Já ouviu essa história? Não investe em ministério de jovem, porque jovem é tudo quebrado. Vamos repreender isso aí? Está repreendido, está amarrado. Fala assim, receba prosperidade do Senhor. Amém? Deu até um negócio assim, falou de prosperidade, os caras já... Rapaz do céu. Aí tem gente que não investe no ministério de jovens, porque jovem só dá gasto, jovem não dá dízimo, jovem... Gente, ministério de jovens, jovem traz movimento, jovem traz vida para a igreja, jovem traz servidão, jovem está servindo, jovem está colocando seu coração, mas jovens, presta atenção no que eu vou falar aqui, com todo o meu coração, quanto antes você entender o princípio de dízimos e ofertas, mais você vai ser abençoado. Entenda isso, isso é um princípio da palavra de Deus, é a lei da semeadura. Se você planta, você vai colher. Tem gente brava olhando para mim agora, está falando de dinheiro, quer meu dinheiro, não quero seu dinheiro nada. Isso aí é base da palavra de Deus. Se você for fiel, Deus vai demonstrar a sua fidelidade. E não é por obrigação, não é por pressão, não é por... A gente via lá, aquela teologia da prosperidade, se você vai dar, você vai ser abençoado. Não é isso aí não, gente. Deus tem sustentado a nossa igreja aqui, a gente vai fazer 20 anos esse ano. Eu não lembro em cultos nossos que a gente pediu oferta e dízimo, recolheu no culto. A gente já fez isso para a CNC, para algum movimento que foi colocado ali oferta. A gente fez movimentos que fez lá para a Igreja Nova, campanhas. Mas dízimo e oferta no culto a gente não fez.
Porque a gente entendeu que a gente ensina isso. E não é por obrigação, não é pelo emocional, não é porque você vai lá e fala um negócio bonito, que a pessoa vai lá e vai ofertar. Você precisa entender que você tem que dar por amor, não por peso, mas isso é um princípio da palavra de Deus. O dízimo é um princípio da palavra de Deus. Quero te falar, se você não pratica isso, faça por obediência. Entenda que Deus te deu 100, você vai dar 10. Se você não consegue viver com 100, você não consegue viver com 90, você vai se enrolar com 90 também. Honre a Deus com aquilo que Ele tem te dado. Seja fiel, mesmo que seja pouco. Tem gente que ganha mesada aqui. Dá o dízimo da sua mesada. Não, mas meu pai já deu o dízimo. Não é dízimo retido da fonte, não existe isso aí não. Tudo aquilo que você recebe, você pode abençoar a obra. Não, mas eu não dou para a igreja, eu faço trabalhos filantrópicos. Ah, bonitão. Você criou a nova ordem. Seja fiel nessa área. Eu tô sendo incisivo um pouquinho nisso aqui, porque eu sei que jovem tem dificuldade com isso. Eu sei que jovem tem dificuldade. Eu lembro numa época que a gente juntava dinheiro para janta. Quem foi dessa época que juntava dinheiro para janta? Era bons tempos, né, que tinha janta. Mas parecia que você tinha que chorar para o cara trazer R$10 por mês. Você sai hoje para jantar depois do jovem, no mínimo você gasta uns 25, vai. No mínimo. Não, no mínimo, se você for comer um podrão e uma coca, dá 25. É que vocês são muito gourmet, gente. Vocês vão no armazém. Armazém. Pelo amor de Deus. Armazém era o boteco da esquina antigamente. Quanto você gasta? 25, R$30. Tinha uma época que a gente pedia R$10 por mês, que tinha janta todo sábado depois da programação, e tinha gente que, nossa, tem que dar R$10 para a igreja. Coração. Seu coração. Hoje eu daria fácil uns 30 pila, 50 pila para voltar a janta, né? Imagina, terminar a programação, você vai jantar aqui todo mundo junto? Tem que chamar um buffet, né? 14 e último, e a banda pode subir. Cremos que Jesus Cristo voltará. Essa é a nossa esperança. A palavra de Deus fala que se você coloca fé só para esse tempo, você é o mais digno de misericórdia. Nós cremos que Jesus Cristo vai voltar. Nós cremos que isso que a gente está vivendo é só um tiquinho de nada daquilo que Deus tem para frente. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu quando Jesus está subindo? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma com que viram subir. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono de glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. Nossa, imagina se Jesus volta agora. Isso é bem louco, né? Eu fico imaginando assim, a gente no culto, Jesus voltando, sabe? Aí uns caras ficando assim. Eu só imagino o cara ficando, velho. Tipo, o cara, era verdade, velho. Você é louco, né? Espero que você não fique. Todas as nações serão reunidas diante dele. Imagina se alguém da música fica pesada. Meu Deus. Pelo menos tem um violão ali, né? Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas, que são aqueles que são obedientes, aqueles que buscam santidade, aqueles que seguem a sã doutrina. Estou falando umas palavras difíceis, né? Umas palavras de crente, né? Aqueles que foram fiéis a Jesus Cristo, aqueles que colocaram a obediência acima de qualquer outra coisa, aqueles que abriram mão da sua vontade por Jesus Cristo. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Jesus Cristo vai voltar. Toda a nossa base de fé, esses 14 pontos que a gente passou hoje, passou agora, direciona para a volta de Jesus. A gente acredita, a gente segue, a gente adora, a gente santifica, a gente busca, a gente obedece,
porque a gente sabe que um dia Ele vai voltar. E você está tendo a oportunidade de ouvir de forma breve, resumida. A gente podia ficar falando isso aqui e aprofundar, mas você está tendo a oportunidade de ouvir isso aqui de uma forma mais clara, para realmente reafirmar aquilo que você acredita, reafirmar a sua fé, se alinhar com aquilo que Jesus tem para você, colocar seus fundamentos na rocha. Quero te convidar a ficar em pé. No site da nossa igreja, ibcascavel.org, ibcascavel.org, tem um negocinho assim, quem somos? Aí você clica lá, quem somos? Aí vai aparecer, somos uma igreja, lá, 20 anos, começamos na garagem e tal. Aí tem no que acreditamos. É a mensagem que eu preguei hoje. Os 14 pontos. Quando você ficar na dúvida, você olha lá de novo. No que acreditamos? Quando você ficar na dúvida, você olha lá de novo. Eu só coloquei os versículos, lá está sem os versículos. Esse é o motivo da sua fé. Esse é o nosso convite para você nessa igreja. Caminhar com a sua fé em Jesus Cristo. Vamos cantar essa canção e depois já vamos orar e encerrar.